Vamos reagir ao vídeo do Brasil Paralelo, um dos melhores canais de reportagem, onde você encontra as melhores reportagens isentas, sem partido político, sem nada. A realidade do que acontece. Rapaziada, lembrando que o seu like é importante para o canal. Segue, curte, compartilha aí. Vamos assistir esse vídeo da Brasil Paralelo. 8 de outubro de 2025, aconteceu a maior chacina da história do Rio de Janeiro. Meu nome é Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, mais conhecido como Oruan. Eu sou filho do Márcio dos Santos Nepomuceno, mais conhecido como Marcinho VP. Eu sou reflexo da sociedade, meu pai é reflexo da sociedade, e o bandido que está portando pistola e fuzil também é reflexo da sociedade. O nome oficial dessa mega operação, realizada pelas polícias do Rio, nos complexos do Alemão e da Penha, é contenção. Mas o nome real disso é barbárie. Uma coisa é conter o avanço territorial do Comando Vermelho. Coisa bem diferente é uma ação policial que resulta na produção de mais de 100 cadáveres. 60 pessoas mortas em confronto, ok? 60 pessoas mortas em confronto. Quando a gente chegar ali, vamos lá. Vamos lá. Atualizando os números, 60 bandidos mortos em confronto, 60 pessoas... É agora que a verdadeira guerra começa, que é a guerra de informação. Essa guerra é a mais danosa do que a guerra que teve lá agora, nessa mega operação, pô. Porque a guerra de informação é que causa os maiores danos à sociedade e agora está sendo essa manipulação para moldar a opinião pública. Mortas. Perfeito. Pessoas mortas são em confronto. Bandidos. Entendi. São bandidos. Só um minuto, Arthur. Sim. Isso é importante como critério aqui. Eu não sei se são bandidos. Estão chamando a mega operação. Até onde eu vi desses aí, 97, se eu não me engano, já tinha sido feito um levantamento que tinha antecedentes criminais. Ainda tem gente que tá falando que a galera que tava lá na mata, que sabe que faz parte do jogo, que cada um tá ali pro seu risco, que era todo mundo inocente. Porra, pelo amor de Deus, né? Morador, o trabalhador tranquilo, não ia estar no meio da mata 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, trocando tiro com a polícia não, pô. De chacina. Jornalistas e militantes apontam como o maior genocídio na história do Estado. Faz sentido? A oposição e a polícia discordam desta classificação. Coronel, muita gente falando que foi a maior chacina em operação da história do Rio de Janeiro. Para vocês foi uma operação de sucesso? Não, quem está dizendo que é chacina foi você. Para depois de um monte de gente de direitos humanos, como já estão ouvindo, que eu vi no jornal agora há pouco, falando que foi a maior chacina que tem. Não foi chacina nada, não. Vai aparecer agora que não vai faltar especialista, igual aquela que tá falando aí que a polícia tinha que subir dando pedrada. Porque para combater um homem com fuzil, basta ter a pedra. Foi faxina. Chacina não, foi faxina. As críticas também recaem sobre a mídia, que por vezes parece mais preocupada em noticiar assuntos paralelos à operação e evitam chamar bandidos de bandidos. Essa mega operação, ela tem sucesso, ela tem apoio, como o senhor mencionou, de grande parte da sociedade, mas tem uma outra grande parcela também que critica essas mortes de civis. Até porque o argumento é, olha... De civis você refere-se a bandidos? Perdão, me perdoa, Débora. Civis você está falando... Olha como que a reportagem da Globo é enviesada. Bandidos? Perdão. Não, Rodrigo, eu não sei, porque eu acho que os corpos ainda estão sendo identificados. Mas a minha... aqueles fardados, na sua percepção, eram bandidos ou civis? Botou ela nessa Débora, justa. me perdoa, sem ironia. Responde. Na sua percepção, Não, aqueles claro. bandidos no chão, fardados... Perdão a ironia. Perdão, Débora. Na sua percepção verdadeira de cidadã... Pode dizer. Por favor, me diga. Colocou ela em uma saia justa, porque pediu a opinião ela fora o padrão emissora. Porque não é possível que ela não tenha um senso normal. E ela consegue perceber que uma pessoa comum não ia estar ali fardada no meio da mata, trocando tiro com a polícia. Não seria essa a realidade. Por favor, Rodrigo, eram bandidos ou civis, Débora? Olha, primeiro, a entrevista não é comigo. Acho que a minha opinião pessoal... Sem problema, tá ok? Abordaremos hoje as reações dos veículos de mídia e da militância política. Uma ofensiva contra o crime organizado foi feita e a reação foi imediata. Olha aí, que rajada.
filha da puta! No dia seguinte à operação, Olha dezenas de corpos encontrados na mata foram levados Ficou para a pra Praça história. da Penha. O número oficial de mortos até a gravação deste vídeo subiu para 121. A polícia afirma que atraiu os traficantes para a rota de fuga na mata para proteger inocentes das ruas da comunidade. Segundo as autoridades, a tática foi empurrar os suspeitos mata adentro até o ponto mais alto da Serra da Misericórdia. O conflito foi todo na mata. Então não creio que tivesse alguém passeando na mata num dia de conflito. Eles estão... Quem que vai estar passeando na mata em dia de conflito? Aí, se a polícia tem esse embate com os criminosos na parte baixa do morro, imagina se a troca de tiro que já teve já foi coisa absurda, derrubou casa de morador praticamente. Imagina se aquele confronto todo ali fosse na parte das casas, pô. A polícia levou para a parte da mata para tirar o risco do meio dos moradores. E mesmo assim, não ficou bom para a mídia, não ficou bom para muitas pessoas. Resumo, o Brasil tem que ser entregue cada um por si e Deus por todos, pô. Apreenderam 118 armas. Dessas, 91 eram fuzis. Olha as armas. Mas o chefe da facção escapou. O governo estadual divulgou imagens de pessoas despindo cadáveres de uniformes de combate usados pelos traficantes. O diretor-geral da PF disse que a instituição analisou os planos e avaliou que não poderia participar da operação. A nossa equipe entendeu que não era uma operação razoável para que a gente participasse. Após a repercussão da operação, um escritório emergencial foi montado. Governos federal e do estado do Rio de Janeiro anunciaram a criação de um escritório conjunto de combate ao crime organizado. O governo Lula mobilizou uma proposta para a segurança pública. Mas a medida não agradou governadores como Cláudio Castro, do Rio de Janeiro. A principal crítica é a remoção da autonomia dos estados na segurança pública. Você vai descobrir neste vídeo da Brasil Paralelo como foi a operação de segurança pública no Rio de Janeiro, quais as comunidades afetadas e quem eram os principais alvos da polícia, como a Japinha do CV e Doca da Penha. Até hoje ainda tá rodando o rumor na internet se ela tá viva ou tá morta. Uns falam que tá viva, outros falam que tá morta, e até hoje tá isso daí, ó. Outro que tava nessa suspeita era Malandrex. A operação batizada de contenção mobilizou 2.500 agentes das polícias civil e militar, com o apoio do Ministério Público do Rio de Janeiro. O objetivo... Agora para e raciocina aqui, vamos analisar essa imagem. Será que esse carro aqui, que tá com essa roda maneirinha aqui, não é um carro de um morador que foi incendiado? Porque tem vários relatos na internet que criminosos incendiaram o carro de moradores também, para tentar conter o avanço da polícia nessa mega operação. Então a população acaba perdendo de todos os lados. Quando a polícia está subindo a troca de tiro, a polícia entrando na casa, os criminosos entrando na casa, resumo, a população tá fodida de todos os lados. Era cumprir 100 mandados de prisão e 150 de busca e apreensão contra chefes do Comando Vermelho nos complexos do Alemão e da Penha, na zona... Esse buraco aí, ó, foi o buraco que tiveram que fazer na casa de um morador para resgatar o delegado baleado. Agora pare e analisa. Olha o tamanho do buraco que fizeram na parede para conseguir resgatar o delegado. E o morador que tá no meio disso daí fica como? Aterrorizado, pô. Sofre de todos os lados. A norte do Rio de Janeiro. Imagens divulgadas pela Polícia Civil mostram drones voando sobre as tropas e lançando granadas. Criminosos também ergueram barricadas em chamas, bloqueando o acesso às comunidades e provocando colunas de fumaça visíveis a quilômetros de distância. Isso é guerra. Cláudio Castro, governador do estado do Rio, disse combater o crime sozinho e que Lula lhe negou ajuda. O pedido foi feito 3 vezes. Eu não quero as Forças Armadas, sabe, na favela, brigando com bandido. Não é esse o papel das Forças Armadas. E enquanto eu for presidente, não tem GLO. Os blindados que poderiam ser cedidos pela Marinha do Brasil serviriam para retirar barricadas do tráfico mais rápido, evitando a fuga de criminosos. A reação do morador, cara.
de uma favela do Comando Vermelho, quando o BOPE retira a barricada. O morador começa a chorar e te oferece água, meu amigo. Tá? O morador chega para o policial do BOPE. Essa barricada estava aqui há 2 anos, cara. Há 2 anos que eu não consigo tirar meu carro da garagem, sabe? Não é possível que a esquerda brasileira não compreenda isso. Não é possível que alguém não entenda que retirar a barricada é uma emergência nacional. Lula, que poucos dias atrás afirmou que os traficantes eram vítimas de usuários, evitou condenar a operação e escalou o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, para ser o porta-voz oficial da crise. Em coletiva de imprensa, um interrompeu o outro. A nossa equipe entendeu que não era uma operação razoável para que a gente participasse. Então houve uma comunicação. Me permita, por favor. Olha, a comunicação entre governantes, entre o governador de estado e o governo federal tem que se dar ao nível das autoridades de hierarquia mais elevada. Aliados de Lula agora se concentram em tentar desfazer esse mal-estar. Entre eles, o trabalho de explicar por que a Polícia Federal decidiu enviar blindados para resgatar 49 pássaros numa casa vazia e nenhum para ajudar a... Isso é piada. O governo mandou blindado para retirar pássaro de uma casa vazia e não quis dar auxílio às forças de segurança nessa mega operação no Rio. Quando esse presidente foi eleito, foi comemorado dentro dos presídios. É óbvio que ele não vai ajudar em nada que seja para combate ao crime. Ele já veio a público falar que pode roubar um celular, que é um absurdo o cara ir preso pela polícia. Ele já veio a público falar várias besteiras, como agora dizer que os traficantes são vítimas dos usuários. Os usuários que têm que ser combatido, e combatido na pedrada, como diz a especialista. A crise de segurança no Rio de Janeiro. Mesmo sem o envio de tropas do governo federal, a ação militar no Rio contou com o apoio de helicópteros, 32 blindados, veículos de demolição e ambulâncias do Grupamento de Salvamento e Resgate. Por conta da ação, ao menos 48 escolas municipais suspenderam as atividades na região. E o Centro de Operações Rio emitiu há pouco um informativo dizendo que esta mega operação policial afeta mais de 100 linhas de ônibus que tiveram seus itinerários alterados. Segundo o balanço do governo carioca, a operação resultou em 121 mortos. 54 corpos foram encontrados no dia da ação e outros 63 foram achados por moradores em uma região de mata do Complexo da Penha. Os corpos foram levados para uma praça do bairro. As cenas ganharam as principais manchetes do mundo. A polícia também prendeu 113 suspeitos, apreendeu 118 armas, sendo 91 fuzis, 26 pistolas e um revólver. 14 artefatos explosivos e uma quantidade de drogas ainda em apuração. Alguns fuzis apreendidos pela polícia que foram usados por bandidos no Rio vieram de ditaduras como a Venezuela. Vieram fuzis de ditadura como a Venezuela. Por sinal, Maduro é muito amigo de Lula. Nas redes sociais vídeos mostrando criminosos usando camuflagens de guerra e roupas táticas para o confronto armado contra as forças de segurança. Caralho, aí, cadê o blindado, mano? Cadê o blindado? Ele nem sabia que eram os últimos momentos deles, pô. Pega, meu. Olha lá, pega. Nem chegou na padaria. Meu mano Tom, faixa preta, aí liga, filhão. Não sabendo que estava no paredão do BOPE sem saber. Você vê. Em vídeos divulgados pelo governo do estado, é possível ver pessoas retirando as roupas camufladas dos corpos para dificultar a identificação. Segundo autoridades policiais, o objetivo era causar indignação popular. Por que os corpos dessas pessoas estão só de cuecas? Elas estavam só de cuecas no meio da mata e só tem gente pobre, negra e trabalhador. Então eu queria dizer para vocês o seguinte. Nessa imagem aí, ó, pode observar a imagem. A princípio aqui só tem 1 ou 2 negros, que é o primeiro da imagem aqui e outro mais lá pra ponta. Agora me diz, cadê os negros? Que fica essa narrativa que na favela só morre o pobre, o preto, o negro. Aí a maior parte é tudo branco, pô. Sinal que a violência tá aí pra todos, não é só pra um tipo de cor não, ou de raça.
Então, os moradores, entre aspas, eles retiraram as vestimentas camufladas desses mortos, porque ninguém anda de cueca na rua, na mata, principalmente nessas comunidades aí. Possivelmente moradores ou companheiros desses mortos retiraram as vestimentas de combate dessas pessoas, colocaram eles aí perfilados, deitados, para ter um impacto. E isso faz parte da guerra informacional, da guerra de narrativas. E vocês podem observar também que 75% desse pessoal é branco, diferente do que a mídia está mostrando ou divulgando. O secretário de Polícia Civil, Felipe Cury, disse que a polícia vai apurar a fraude processual por remoção de cadáveres após a mega operação. O rapper Oruan, filho de um dos líderes históricos do Comando Vermelho, o Marcinho VP, acusou a polícia de promover uma chacina e comparou a operação no Rio com o Holocausto nazista. Caraca, olha a comparação que o Marcinho VP fez. Comparou a operação com o Holocausto nazista. Porra, ele tá de sacanagem. Os cristãos que morreram, eles não matavam ninguém não, pô. Eles não torturavam não. Querendo ou não, as pessoas que morreram nesse confronto com a polícia, que estavam na mata portando fuzil, eram criminosos. Todos estavam ali sabendo do risco. Vamos ser realistas, rapaziada. Quem quiser fazer as coisas de errado, que faça. A gente sabe o que é certo e o que é errado. Mas agora, tapar o sol com a peneira assim, aí vai comparar com os cristãos. Os cristãos só morreram, eles não mataram ninguém não, pô. É uma covardia falar isso daí, pô, comparar. Favelas do Rio são campos de concentração da polícia, como aqueles da Alemanha. O artista sustenta que bandidos são um reflexo da sociedade. O argumento contrasta com a parcela da opinião pública que não se vê representada nesse discurso. É o caso desta mãe, que perdeu Olha aí, seu pô. filho para a facção A criminosa. própria mãe vai falar. Pra ele aproveitar a oportunidade que ele tá tendo na vida. Eu não sei lidar com isso, Arthur. Eu nunca entrei numa penitenciária na minha vida. Eu nunca me envolvi com vagabundo. Você não é vítima de sociedade, você é vítima das suas escolhas. Você não é vítima de sociedade, você tem pai, você tem mãe, uma família decente. Você tem desesperador, pô. Você tem sim, você tem. Tinha que largar a mãe e amassar ele, pô. Tinha que largar a mãe e amassar, pegar e dar um pau. Você tem uma mãe de trabalho, igual uma safada, vai te dar tudo. Aí. Vítimas da sociedade ou criminosos por escolha? Quem de fato eram os alvos da ação policial no Rio de Janeiro? Vamos ver os alvos da operação. Na hierarquia do crime está Edgar Alves de Andrade, conhecido como Doca da Penha, ou Urso, apontado como o principal líder do Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Doca era um dos principais alvos da mega operação Carioca. Investigado por mais de 100 assassinatos e citado em 329 investigações, é acusado de ordenar execuções, desaparecimentos e ataques contra forças de segurança. Ele conseguiu fugir. A polícia, no meio desses corpos aí, conseguiu pegar celulares e em alguns celulares foram encontrados cenas de tortura de mulheres sendo colocadas dentro de banheira de gelo porque estava se recusando a ter relação sexual. Não sei se isso é verdade ou não, mas está lá a imagem mostrando a mulher sendo torturada, colocada dentro de uma caixa d'água cheia de gelo. Outro sendo arrastado, é só loucura. No presente momento, não foi localizado pela polícia. Outros não tiveram a mesma sorte. Um tiro de fuzil desfigurou o rosto de uma das mulheres mais conhecidas do Comando Vermelho, a Japinha do CV, apontada como figura de confiança do tráfico e linha de frente da facção. Nas redes sociais, a jovem era chamada de Musa do Crime. Segundo o relato policial, ela resistiu à abordagem e abriu fogo contra os agentes de segurança, sendo atingida logo em seguida. De fato, ela morreu, só que essa outra aí é de um outro estado que acabou surfando nesse hype aí. Foi o que eu entendi da história e que eu já vi alguns vídeos. Depois eu vou trazer aqui para vocês verem. O disparo esfacelou sua cabeça. No momento de sua morte, estava vestindo roupa camuflada e colete tático com compartimentos para carregadores de fuzil, indicativo de que participava diretamente dos confrontos armados. Outro traficante, Lucas Gabriel Conceição,
conhecido como Mata Rindo, também foi morto na mega operação no Rio de Janeiro. Daí ficou fugido. Natural do Maranhão, havia fugido para o Rio de Janeiro para seguir na vida do crime. Nas redes sociais, exibia fotos armado. O apelido Mata Rindo é comum entre membros de facções que praticam crimes com sadismo e frieza. O nome dele é Iago Ravel Rodrigues. Ele não tem descendentes criminais. Antecedentes. Ele não é antecedentes criminais, ele não... Pô, ela não sabe nem o que ela tá falando. Só em olhar pra cara dela você não consegue dar credibilidade não, pô. Aquilo dali foi montado, ela foi ali amando de alguém e querer falar uma situação que não foi a verdade. E a imagem provando aí, ó, que o tal gente de bem que ela falou aí tá de fuzil, pô. Era complicado. Não tinha nenhum envolvimento. Não tinha envolvimento com nada. Ele era um menino do bem, tranquilo, não precisava de nada do que aconteceu com ele. A mega operação no Rio foi recebida positivamente pela população carioca. 62% das menções foram de apoio à operação. 32% criticaram a atuação da polícia. 6% demonstraram neutralidade e medo. A pesquisa também monitorou as principais narrativas utilizadas. Destaque para expressões como faxina histórica, heróis do BOPE, e apenas 4 vítimas, os policiais, entre aqueles favoráveis à operação. Já nas narrativas contrárias, dominaram frases como chacina, Castro genocida e extermínio racista nas favelas. A pesquisa concluiu que a direita dominou o debate em apoio à operação. Extermínio racista, se a maior parte foi branco, só se for racismo do preto contra o branco, então, que eles não querem passar, porque a maior parte dos que morreram era tudo de cor, de pele clara. Então, as curtidas nos perfis do governador Cláudio Castro, do deputado federal Nicolas Ferreira e do Batalhão de Operações Especiais do Rio de Janeiro foram 5 vezes maiores do que em perfis da esquerda, como o da vereadora Thaís Ferreira, do Rio de Janeiro, e da deputada federal Talíria Petroni. Se estiver gostando do vídeo, deixe um like. Isso sinaliza para nós que você assistiu até aqui e que podemos seguir produzindo mais conteúdos neste formato. Os Estados Unidos já ofereceram ao Brasil uma parceria para classificar esses grupos como organizações terroristas estrangeiras. Mas a resposta afirmativa não veio. O Palácio do Planalto recusou a sugestão feita pelo governo de Donald Trump de enquadrar o primeiro comando da capital e também o Comando Vermelho como organizações terroristas. A justificativa pela recusa foi a defesa da soberania nacional. Até hoje, o presidente Lula não classifica as ações desses grupos criminosos como terroristas. Apesar da pressão da oposição e de parte da opinião pública, o ministro da Justiça, Lewandowski, destacou que há uma lei que estabelece o terrorismo. Como diz Arthur do Mamãe Falei, Lewandowski, que solta todo mundo. E que ela não contempla as ações de grupos criminosos como o Comando Vermelho ou o PCC. Além da atuação do crime organizado, especialistas em segurança pública ouvidos pela Brasil Paralelo no documentário Entre Lobos destacam diversas falhas estruturais que permitem o avanço da criminalidade, como as saidinhas temporárias, onde presos acabam saindo do presídio e não voltam mais, e as audiências de custódia, que frequentemente liberam criminosos poucas horas após a prisão, contribuindo para a reincidência criminal. Casos como esses alimentam o debate sobre a cultura da chamada bandidolatria. Para a população, a sensação de proteção ao criminoso parece se sobrepor à preocupação com a segurança do cidadão comum. Exatamente isso, pô. O ministro Alexandre de Moraes intimou o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, para prestar informações detalhadas sobre a mega operação contra o Comando Vermelho nos complexos da Penha e do Alemão. Vão querer prender o governador Cláudio Castro ainda. Pode observar, vão fazer de tudo para tentar prender ele. A justificativa é a ADPF 635, a chamada ADPF das favelas, usada há anos como instrumento de intervenção do Supremo nas operações policiais.
A audiência foi marcada para o dia 3 de novembro e será presidida pelo próprio Moraes, que irá pessoalmente ao Rio de Janeiro. A nossa Suprema Corte é a grande responsável por agravar, né, uma situação que já vem ruim do Legislativo. Dentro dessas mais de 1.000 favelas, certamente a enorme maioria delas o Estado não consegue entrar integralmente em nenhuma delas. Aqui na Justiça, por exemplo, nós não temos acesso para o oficial de justiça entrar para determinar uma ordem, cumprir uma ordem judicial. Assim como não entram assistentes sociais, como não entra a ambulância, como não entram outras formas de presença do Estado. Isso é uma realidade. A polícia era a última que entrava. Não entra mais. E só entra embaixo de bala. Procurem descobrir se em algum país do mundo existe uma decisão do tribunal mais alto, né, proibindo a polícia de combater o crime. Proibindo a polícia de prender criminoso e ameaçando o policial que fizer isso com responsabilidade civil, administrativa e penal, né? Esses são os termos que estão na decisão do ministro Fachin, depois homologada por 8-3, né? Quem se atrever a entrar numa comunidade dominada pelo tráfico para prender o traficante, que é o dever da polícia, vai ser responsabilizado, inclusive penalmente. O ministro Fachin está dizendo para o policial, você vai para cadeia. O uso progressivo da força letal. Ele vai se apresentar, ele vai dizer que ele é policial, ele vai mandar o bandido abaixar a sua arma, ele vai dizer que se o bandido não abaixar a arma, ele vai atirar, ele vai dar alguns segundos para que isso seja feito. Olha a quantidade... E depois que ele for baleado e morto, aí a alma dele volta e revida. É isso que faltou estar na decisão ali, pô. De passos e de oportunidades dele tomar um tiro. Como que você vai fazer isso em uma área, né, conflagrada, em uma área de guerra, como são os morros, as comunidades cariocas? Foi com o objetivo de entender mais sobre como as facções atuam no Rio, quais são suas origens e seu alcance, que a BP produziu o documentário Rio de Janeiro, Paraíso em Chamas.